Flamengo precisa entender uma coisa para conseguir ganhar com tranquilidade do Estudiantes. Mas antes disso, eu preciso fazer uma conexão com o jogo de ontem contra o Palmeiras. O Palmeiras ontem foi garfado, mesmo depois do acontecimento do Plata contra o Estudiantes aqui na nossa casa no Maracanã. Cabeçada, pisão pós-cabeçada do jogador do River Plate, bola na mão, dentro da área, com a mão aberta, que o juiz não marcou pênalti. Cara, é inacreditável. Eu nunca imaginei que eu iria falar isso referente ao time do Palmeiras. Falar que o time do Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. Você imaginaria isso? Acho que ninguém imaginaria. Então, com isso tudo que aconteceu, o Neto fala sobre os times brasileiros e o cuidado que todos os times brasileiros precisam ter que vão jogar agora. Por exemplo, ele indiretamente falou sobre o Flamengo. Nós precisamos tomar muito cuidado. E aí é que entra o que eu falo pra vocês, que o Flamengo precisa de uma coisa para conseguir vencer esse jogo com tranquilidade lá na casa do Estudiante, por meio de diversas situações complicadas que estão contra nós naquele lugar. Mas antes disso, vamos ver o que o Neto tá falando e o que o Neto tá querendo nos alertar sobre os próximos jogos dos times brasileiros. Atenção, equipes brasileiras. Atenção, equipes brasileiras. Abram o olho de vocês. Abram o olho de vocês, porque senão a coisa vai ficar feia. A arbitragem, ela está totalmente tendenciosa. Uma das arbitragens mais horrorosas, injustas que eu já vi na minha vida. E ó que eu já acompanhei jogo de futebol, hein? E ó que eu já vi arbitragem ruim. Mas dessa vez fizeram de tudo para tirar o Palmeiras. Fizeram de tudo para que o Palmeiras não terminasse classificado. É um absurdo. Teve toque de mão do jogador do River Plate na bola em lance do Palmeiras, claramente, que o árbitro falou que tocou no corpo do jogador, no corpo. O árbitro tava ali, ó, de frente pro lance. O árbitro tava de frente pro lance. Foi ridículo, eu vi isso. Teve uma falta absurda em cima do Vitor Roque, uma falta para cartão, e nada aconteceu. E aí depois um jogador do River, em um momento ali de fúria, um momento de revolta, empurra o jogador do Palmeiras e na sequência dá uma cabeçada. Dá uma cabeçada também aqui, ó, vi. na região do tórax aqui, da região do peito aqui, do jogador do Palmeiras, reserva, que não estava nem dentro da partida. E tá tudo bem. E termina tudo bem. O cara, ele nem sequer é expulso. Galera, isso daqui é um dos maiores absurdos. É uma das maiores vergonhas. O Palmeiras, ele estava sendo operado durante esse jogo. Mas a justiça foi feita. A justiça foi feita. O Palmeiras venceu no fim por um placar de 3-1 e garantiu a sua classificação. Agora, a lição que fica para todos os brasileiros que estão dentro dessa competição é que tentaram tirar a classificação de nós debaixo do nosso nariz. Em São Paulo, você imagina jogando fora? Você imagina jogando às vezes na casa do adversário? Nosso que caso. Pode acontecer? A arbitragem da semana passada, ela foi uma arbitragem mais parcial. Ela foi uma arbitragem melhor. Só que aí depois uma série de desastres foram acontecendo. Começou na quinta-feira com o jogo do Flamengo. Aí eu falei assim, não, depois de toda essa repercussão, a Conmebol ter voltado atrás, não tem chances de tentarem passar a mão no Palmeiras dentro do Allianz, debaixo do nosso nariz. E é isso que eles tentaram. Debaixo do nariz ali de mais de 40 mil pessoas. Eles tentaram fazer isso de todas as maneiras. Agora, eu quero também colocar um adendo aqui. Eu não quero fugir da responsabilidade da partida ruim que o Palmeiras fez. Jogaram mal. O Palmeiras começou a partida de forma muito apática. É por isso que eu digo a vocês, o fator principal é a concentração máxima. O Flamengo precisa entrar com concentração máxima para não perder este jogo. E qual é o fator para ter a concentração estável, concentração em dia nesse jogo? O psicológico. O Flamengo precisa entrar nesse jogo com o psicológico em dia, trabalhar isso desde a semana passada até o dia de hoje, que é o dia do jogo. E como o Flamengo vai conseguir manter o psicológico no jogo do primeiro tempo ao segundo tempo?
não dando bola para a torcida, porque a torcida do Estudiantes, aquele estádio é um estádio que é muito perto do campo, vão infernizar o Flamengo. Isso é o fator menor dos problemas. O outro fator é os jogadores do Estudiantes, são carniceiros, vão machucar o jogador do Flamengo, porque vão bater no jogador do Flamengo, e eles vão ter apoio total do juiz. Então temos que tomar cuidado com isso, até mesmo para não lesionar os nossos jogadores, porque a gente, depois desse jogo, se classificarmos e vamos classificar, vamos pegar o Racing, que é outro time muito complicado. O Racing é outro time mais complicado ainda. Então nossos jogadores precisam ganhar hoje no psicológico. O jogo é psicológico, o Flamengo já tem um resultado, entendeu? O Flamengo já tem um resultado. Então precisamos trabalhar isso. Rapaziada, se você estiver curtindo o vídeo, curtindo esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui se você também concorda que o problema principal do Flamengo é o psicológico. O Flamengo tem que trabalhar o psicológico, tem que entrar com o psicológico regrado nesse jogo para conseguir uma classificação tranquila. Então, se você estiver curtindo, deixe o seu like, por favor, porque isso vai me ajudar bastante. Eu preciso bater os 1.000 inscritos, eu tô com 730, então eu acredito que vocês consigam me ajudar nisso, beleza? E vamos continuar pro vídeo. E tem outra coisa, se o Flamengo construir 2-0 no primeiro tempo e tiver no segundo tempo, na metade do segundo tempo, o Flamengo com um placar de 2-0 nesse jogo, os jogadores do Estudiantes vão fazer de tudo para tirar o jogador do Flamengo da próxima partida. Escutem o que eu tô te falando, escutem. Os jogadores do Racing vão querer fazer de tudo para tirar o jogador do Flamengo da partida, seja machucando, porque eles já sabem que estão desclassificados, ou seja, tentando expulsar o jogador do Flamengo. E se expulsar um jogador principal, vamos ser altamente prejudicados contra o Racing. Precisamos ter total cuidado com isso. O fator psicológico é o fator principal para esse jogo. E o mínimo que a gente pede, nós torcedores, para vocês, jogadores do Flamengo, joguem o primeiro e o segundo tempo dando o sangue. Quando vocês não faziam parte do Flamengo, quando o Flamengo não tinha a condição que ele tem, a estrutura que ele tem hoje, ninguém queria jogar no Flamengo, ninguém queria saber do Flamengo. Passamos por vários bocados, situações de quase rebaixamento, um time que ficou mais de 30 anos sem ganhar um título de Libertadores. Passamos por várias situações complicadas. O que a gente pede para vocês é que vocês deem o sangue, joguem com raça, joguem com determinação esse jogo e com psicológico totalmente estável, para que saiam com a classificação tranquila desse jogo. E aí eu te chamo, você torcedor, para esse vídeo aqui, que contempla o que eu tô falando. Se liga no que o Guerreiro falou quando saiu do Corinthians e foi pro Flamengo. Cara, é uma humilhação. A gente passou por tanta humilhação, nós que somos torcedores. Eu sou um cara de 27 anos, de 97. Peguei essa época complicada do Flamengo de 2003 pra cá. Então, assim, eu passei por um perrengue também. Imagine pessoas que são mais velhas do que eu, meu pai, enfim, as pessoas que têm mais de 90, de 80. Então, assim, rapaziada, é uma humilhação muito grande isso aqui, ó. Se liga só no que o Canteiros, essa época vocês vão lembrar, quem é de 97 vai lembrar, se liga o que o Canteiros falou em relação ao Guerreiro quando chegou no Flamengo pela primeira vez, quando foi contratado. O Guerreiro, quando chegou no CT, ele havia assinado. Y él ahora quería ir embora. Y todo el mundo asegurando él, asegurando, no, fica. Ahí fui, falei con él y o Rodrigo Caetano asegurando él y todo el mundo, porque él venía de Corinthians, né, que tiene una estructura, na época tenía una estructura muy boa, mas no Flamengo, cuando a gente chegou, viu o campo, mas era Flamengo raiz, né? A gente fala, mas Flamengo raiz. Sempre lembra desse momento e sempre quando a gente junta com Paolo ríe muito, né? Imagina que tinha 6 choveiros para 40 jogadores. A gente, quando fazia 2 períodos, lembro que Paulinho, Everton, não sei quem mais. Isso é bem recente Patrick, também, hein? Dormiam aí na academia, sabe? Porque pegava mais o ar recente. mais frio, né? Mas todas essas coisas a gente passa e agora tem hotel, tem habitação para cada um. Agora outro patamar, né? O Guerreiro, quando chegou no CT, ele havia... Rapaziada, eu tiro o meu chapéu para todos esses jogadores dessa época que fizeram parte do Flamengo, mesmo o Flamengo com essa situação. Tirando o Guerreiro, né, porque, enfim, mas ele também tem os motivos deles, né, mas, cara, o Canteiros, quem viu o Canteiros jogar na época, o William, porra, Léo Moura, Juan, cara, Ronaldo Angelim, era uma época que, porra, era muito triste, cara, mas era uma época que eu gostava muito, porque era uma emoção a cada jogo, cara, não que agora não seja, né, mas naquela época
tinha situações complicadas, mas tinha situações muito bacanas, né? A época que veio aquela música Eu Sempre Te Amarei. Porra, cara, aquilo ali eu lembro que quando saiu no jornal era uma coisa, porra, absurda. A gente passou por muitos momentos tristes, mas tiveram vários momentos legais, vários momentos maneiros. Rapaziada, já tá rolando aí na mídia, né? Como vocês podem ver aí, é que estão falando, cogitando, né? Não, é um cara que não é flamenguista, né? Mas tá, que falou isso. Mas cogitando que o Flamengo deveria talvez mudar a forma de jogar contra o Estudiantes por causa da questão do jogo e tudo mais. Gente, isso é uma barbaridade, porque se o time tá acostumado, o Flamengo tá acostumado a jogar de uma forma onde você se defenda bem e você pressiona lá na frente e você consiga concluir mais em gols e tomar poucos gols, inclusive o Bayern de Munique foi o único time que fez 2 gols de diferença no Flamengo, como vai ser falado aqui nesse vídeo. Como é que um time vai trocar a forma de jogar, sendo que o Flamengo ainda está com um gol a mais do que o outro time? A probabilidade do Estudiantes conseguir fazer 2 gols de diferença é muito pequena. Por isso que eu falo, o psicológico é importante. Então, assim, vamos ver se esse comentário, assim, que, porra, pra mim é pífio, desculpe lhe dizer, mas, porra, não tem como, pra que você vai mudar a forma de jogo, sendo que seu time já é o time que tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro? Faz sentido nenhum. Agora, pra vocês, senhores, a Monique falou, né, um time que costuma marcar muitos gols, né, isso pelo estilo de jogo do Felipe Luiz, pelo que o torcedor pede também, você tem uma vantagem, você vai pra Argentina. É difícil. Beleza, Estudiantes não é lá aquelas coisas e tal, não sei o quê. Pode ir por esse caminho também. Mas tem a questão da arbitragem, você tá jogando fora de casa. Dá para abrir mão? Ou o Felipe tem que abrir mão das convicções? Ou se numa dessa jogar do jeito que o Flamengo tem que jogar, pode quebrar a cara lá na Argentina? Cara, o Flamengo é treinado para jogar assim. Eu odeio esse papo de que no Brasil se fala muito isso. Mas esse treinador só tem uma maneira de jogar. Gente, com o calendário que a gente tem, para você ter uma maneira bem feita de jogar já é difícil. Imagina ter 2. O que você tem é variação de peça, de característica de jogador, eu acho que é um jogo que você não precisa, por exemplo, subir todas para pressionar, você pode marcar num bloco médio, então acho que são variações que você pode fazer. Agora, o Felipe Luiz, ele tá 1 ano no cargo. Ele treina os jogadores de uma maneira, mirando um tipo de modelo de jogo. Ou seja, todo o tempo que ele tem, ele cria exercícios para estimular os jogadores a ter certos comportamentos. Aí só porque o jogo é na Argentina, você vai pegar e virar esses comportamentos. Primeiro que não tem como, isso não faz sentido nenhum. É uma tragédia se você pegar todo um trabalho e falar, não, gente, hoje a gente vai fazer diferente Vou jogar no tudo lixo que eu passei para vocês. Aí é loucura, Só faz sentido ele abrir mão das convicções, as convicções dele forem ruins. É isso. Se elas estiverem dando errado. É isso. A Monique falou, 57 jogos na temporada. Em 4 jogos, cara, você não enche uma mão de jogos que o Flamengo tomou 2 gols. É isso. Isso é um absurdo, pô. Acho que a Monique falou quantos jogos o Flamengo não marcou, 8. Né? Isso, Em 8 não marcou. Em 8 você não marcou. Em 4 você... Não marcar hoje tá ok, tá? Se for 0x0, passa o Flamengo. Em 4 você tomou mais 2 gols. Em 1 você perdeu por 2 gols de diferença pra um senhor time, né? Time pega um top 5 clubes do mundo. Bayern de Munique. Então, você vai abrir mão das suas convicções a troco de quê? Eu entendo esse ponto. Agora, contraponto que eu faço a vocês. A Libertadores era uma competição diferente. É diferente você aplicar o seu estilo. É diferente você aplicar o seu estilo de jogo num Campeonato Brasileiro e numa Libertadores. Os primeiros minutos você vai ter que esfriar o jogo. Esse é o ponto. E no fim é o que o Caio falou. Gramado bom, estádio bom, time bom, põe a bola no chão e joga, irmão. Eu acho que esse é o segredo pro Flamengo, assim. Eu entendi o que você tá perguntando. Se talvez o Felipe não precise pressionar tão lá em cima. Não, por exemplo, esse picota um pouco o jogo, já sai um pouco do estilo do Felipe Luiz. Assim, eu acho que se o Flamengo colocando bola no chão e fazendo o jogo, fazendo o que tem feito ao longo do ano, vai ser muito difícil não passar. O Flamengo é um time que consegue controlar demais o jogo com bola. Se o Flamengo controlar o jogo com bola, você estando com bola, você não consegue tomar gol, né? Se você tiver com a bola, você não toma gol. Então o Flamengo, se fizer o que faz, e o Estudiantes, tudo bem, pode pressionar lá em cima. O Flamengo é um dos poucos times que todos os caras do time titular
tem uma qualidade absurda para sair jogando. O Palmeiras, que a gente bate de frente sempre com o Flamengo, se você pressionar o Gomes, ele vai ter dificuldade. Se você pressionar o Everton, ele vai rifar a bola. O Flamengo, os 2 zagueiros do Flamengo têm a mesma qualidade que camisa 10. O Léo Ortiz tem qualidade de cara que joga no meio campo do futebol brasileiro em time top, para conseguir sair jogando. Então, se o Flamengo for pressionado, sair jogando com bola no chão, botar a bola no chão, abrir campo, usar o Pedro na referência, velocidade dos caras pelo lado e o Arrascaeta flutuando, não tem como ser eliminado hoje. É só o Flamengo manter a forma de jogar, irmão. O Flamengo não tem que mudar nada. O problema não está na forma de jogar. O problema está aqui, ó. Aqui, ó. Mantém o jogo aqui. Quando entrar naquele estádio lá, irmão, esquece tudo, só joga a bola, só faz o que o Flamengo sempre fez. Se o Flamengo fizer o que ele sempre fez no primeiro tempo, o Flamengo vai meter uns 2-0, 3-0. É só acertar o chute no gol. Só isso, acerta o chute no gol. Rapaziada, se vocês curtiram este vídeo, por favor, se inscreva no canal, me ajude bastante, por favor, com isso. Eu preciso da sua inscrição, preciso também do seu like para poder engajar esse vídeo e do seu comentário. O que você acha? Você acha que o Flamengo precisa dessa questão do psicológico? O psicológico é o fator principal, ou o Flamengo tem que focar mais na estratégia técnica? Ou os jogadores do Flamengo têm que questionar o jogo inteiro o juiz, caso o juiz faça alguma merda? Ou os jogadores do Estudiantes vierem pra cima do Flamengo, o Flamengo tem que revidar? O que vocês acham? Na minha cabeça, o Flamengo tem que trabalhar o psicológico e tem que manter os pés no chão e fazer o futebol dele, que ele vai sair tranquilo com o resultado de classificação.